se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A maldição da Pedra Grande. No coração de uma floresta esquecida pelo tempo, onde a luz do sol mal conseguia atravessar o denso dossel de folhas, havia uma clareira dominada por uma pedra colossal. A superfície cinzenta era lisa como se tivesse sido polida por mãos invisíveis ao longo de séculos. Os moradores locais evitavam aquele lugar, murmurando histórias sobre desaparecimentos inexplicáveis e almas que nunca mais foram as mesmas. Diziam que quem se sentava na Pedra Grande perdia tudo o que sabia sobre si mesmo, tornando-se um vazio ambulante. Certo dia, um jovem chamado Elias adentrou a floresta em busca de lenha. Ele era conhecido por sua curiosidade insaciável e desprezo pelas superstições dos mais velhos. Ao cruzar a clareira, seus olhos recaíram sobre a pedra imponente. Sentiu um impulso estranho, quase magnético, que o puxava para aquela superfície fria. Ignorando os alertas que ecoavam em sua mente, ele se aproximou. O ar parecia mais pesado ali, como se o próprio espaço estivesse tentando sufocá-lo. Elias hesitou por um momento, mas a curiosidade falou mais alto. Ele se sentou na pedra, sentindo o gelo penetrante que emanava dela. Foi então que o mundo ao seu redor começou a girar. Uma névoa densa envolveu sua visão, e sua cabeça latejava enquanto memórias fragmentadas dançavam em sua mente. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos, ele estava de pé na floresta, sozinho, sem entender quem era ou como tinha chegado ali. Sua identidade evaporara como fumaça ao vento. Os dias que se seguiram foram um inferno silencioso. Elias vagou pela floresta, incapaz de lembrar seu nome ou propósito. Cada passo que dava parecia ecoar com vozes distantes, sussurros que zombavam de sua desgraça. Ele tentou voltar à clareira, mas algo sempre o desviava do caminho. Era como se a própria floresta conspirasse contra ele, impedindo que encontrasse respostas. À noite, sonhos vívidos assombravam seu sono, figuras sombrias sentadas na pedra, olhando para ele com olhos vazios. Enquanto isso, na pequena vila próxima, os moradores começaram a perceber o desaparecimento de Elias. Alguns suspeitaram imediatamente da Pedra Grande, mas ninguém ousou investigar. Até que uma mulher chamada Mariana, movida pela culpa de não ter avisado Elias sobre os perigos da floresta, decidiu enfrentar seus próprios medos. Ela entrou na mata armada apenas com uma lanterna e determinação. A cada passo, ela sentia o peso do desconhecido pressionando seus ombros. Ao chegar à clareira, Mariana encontrou Elias sentado ao lado da pedra, olhando para o nada com uma expressão vazia. Ele não reconheceu sua voz nem suas palavras. Mariana percebeu que havia algo maligno ali, algo que ia além da mera superstição. Ela tentou afastá-lo da pedra, mas ele resistiu, como se estivesse preso a ela por correntes invisíveis. Foi então que ela notou marcas estranhas gravadas na superfície da pedra, símbolos que pareciam pulsar com uma energia sinistra. Mariana decidiu confrontar a maldição diretamente. Ela trouxe consigo ervas sagradas e recitou encantamentos aprendidos com os anciãos da vila. A cada palavra proferida, a pedra tremia, como se protestasse contra sua interferência. Gritos agudos ecoaram pela floresta, e sombras começaram a emergir das árvores ao redor. Mariana continuou, mesmo quando o medo ameaçava consumi-la. Finalmente, a pedra rachou com um estrondo ensurdecedor, liberando uma nuvem negra que se dissipou no ar. Elias despertou de seu transe, piscando como se acordasse de um longo pesadelo. Ele não lembrava de nada, mas sentia uma leveza que antes não existia. Mariana o levou de volta à vila, onde ele começou a reconstruir sua vida. Contudo, a floresta nunca mais foi a mesma. Dizem que, nas noites de lua cheia, ainda é possível ouvir os gritos daqueles que foram vítimas da Pedra Grande, condenados a vagar eternamente entre a memória e o esquecimento. Na vila, os rumores sobre a Pedra Grande cresciam a cada ano. Contavam que ela era um portal para outra dimensão, um lugar onde as almas perdidas eram aprisionadas. Elias, porém, nunca deu atenção a essas histórias. Para ele, eram apenas contos inventados pelos mais velhos para manter as crianças longe da floresta. Mas agora, enquanto caminhava pelas trilhas cobertas de musgo, ele sentia algo diferente.
A pedra parecia chamá-lo, sussurrando promessas que ele não conseguia compreender. Seus pensamentos ficaram turvos, como se uma névoa invadisse sua mente. Ele tentou resistir, mas o impulso era forte demais. Quando se sentou, sentiu um calor repentino percorrer seu corpo, seguido por um frio devastador. Foi como se algo dentro dele fosse arrancado, deixando apenas um vazio insondável. Os primeiros momentos após o contato com a pedra foram os mais angustiantes. Elias tentou gritar, mas sua voz saía fraca, quase inaudível. Ele olhou para suas mãos, tentando reconhecê-las, mas elas pareciam pertencer a outra pessoa. Tudo ao seu redor parecia distorcido, como um reflexo em água agitada. Ele tentou lembrar seu nome, sua casa, qualquer coisa que pudesse ancorá-lo à realidade, mas nada veio. As horas se passaram, e Elias começou a vagar sem rumo. Ele tropeçava em raízes expostas e galhos caídos, mas não sentia dor. Sua mente estava completamente tomada pelo vazio. Cada vez que tentava pensar, ouvia risos distantes, como se alguém zombasse de sua condição. Ele começou a se perguntar se ainda era humano. Nas profundezas da floresta, Elias encontrou um córrego de água cristalina. Ao se inclinar para beber, viu seu reflexo pela primeira vez desde que se sentara na pedra. O rosto que o encarava era o mesmo, mas os olhos eram diferentes. Eles pareciam mortos, como poças de escuridão sem fundo. Ele recuou, horrorizado, mas algo o manteve ali, observando. Enquanto isso, na vila, Mariana ouviu os boatos sobre o desaparecimento de Elias. Ela conhecia o jovem desde criança e sabia de sua teimosia. Quando soube que ele havia ido à floresta, seu coração apertou. Ela sabia que precisava agir, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios medos. À noite, Mariana consultou os anciãos da vila, buscando respostas sobre a Pedra Grande. Eles falaram de rituais antigos, de sacrifícios feitos para aplacar a maldição. Mariana ouviu tudo com atenção, gravando cada detalhe em sua mente. Sabia que enfrentaria algo terrível, mas também sabia que não podia deixar Elias à mercê daquela força maligna. Ao amanhecer, ela partiu em direção à floresta, determinada a salvar Elias. No fundo, ela temia que já fosse tarde demais. Mariana caminhou por horas até encontrar a clareira. Quando viu a pedra, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ao lado dela, Elias estava sentado, olhando para o chão com uma expressão vazia. Ele não reagiu quando ela o chamou, nem quando ela tocou seu ombro. Era como se ele estivesse em outro mundo. Ela tentou tirá-lo dali, mas Elias resistiu. Suas mãos agarraram a pedra com força, como se ela fosse sua única conexão com a realidade. Mariana percebeu que a maldição era mais forte do que imaginava. Observando a superfície da pedra, ela notou os símbolos gravados. Eles brilhavam fracamente, pulsando com uma energia sinistra. Mariana sabia que precisava agir rápido. Ela pegou as ervas que havia trazido e começou a traçar um círculo ao redor da pedra. Enquanto fazia isso, os sussurros na floresta ficaram mais altos, como se algo tentasse detê-la. Ela ignorou os sons e continuou, recitando os encantamentos que aprenderá. A cada palavra, a pedra tremia, e os símbolos brilhavam com mais intensidade. Sombras começaram a emergir das árvores, formas humanas distorcidas que avançavam lentamente em direção à clareira. Mariana sentiu o medo tomar conta de seu corpo, mas não parou. Ela sabia que era a única chance de salvar Elias. Finalmente, a pedra estremeceu violentamente, e uma nuvem negra explodiu de sua superfície. Por um momento, Mariana achou que havia falhado. Mas então, os símbolos na pedra começaram a desaparecer, e as sombras recuaram, derretendo-se na escuridão da floresta. Elias piscou, como se acordasse de um longo sono. Ele olhou para Mariana, confuso, mas parecia recuperar parte de sua consciência. Mariana o ajudou a se levantar, mas sabia que o caminho de volta seria difícil. A floresta ainda os observava, esperando sua chance de atacar novamente. O caminho de volta à vila foi longo e exaustivo. Elias ainda estava fraco, e sua mente parecia uma colcha de retalhos de memórias fragmentadas. Ele lembrava de flashes de sua vida anterior,
mas muitas coisas permaneciam confusas. Mariana o guiava, mantendo-o firme enquanto lutava contra o medo que crescia dentro dela. A floresta parecia viva, observando cada passo que davam. Ramos secos se quebravam sob seus pés, e os sussurros retornaram, mais altos do que antes. Mariana sabia que a maldição ainda não havia sido completamente destruída. Algo na pedra havia sobrevivido, algo que agora os perseguia. Quando chegaram à borda da floresta, Elias parou, olhando para trás. Ele sentiu uma pontada de dor na cabeça, como se algo tentasse puxá-lo de volta. Mariana o segurou com firmeza, forçando-o a continuar. Eles precisavam sair dali antes que fosse tarde demais. De volta à vila, os moradores ficaram chocados ao ver Elias. Ele parecia um fantasma de si mesmo, abatido e confuso. Mariana explicou o que havia acontecido, mas poucos acreditaram nela. Alguns disseram que ela havia cometido um erro ao enfrentar a maldição, que agora ela e Elias estariam marcados para sempre. Nos dias seguintes, Elias tentou reconstruir sua vida. Ele visitou lugares familiares, conversou com amigos e familiares, mas sentia que algo estava faltando. Era como se uma parte dele ainda estivesse presa na floresta, ligada àquela pedra maldita. Mariana, por outro lado, não conseguia dormir. Ela sonhava com a pedra, com as sombras que haviam emergido e com os sussurros que pareciam ecoar em sua mente. Ela sabia que a maldição ainda não havia terminado. Meses se passaram, e a vila tentou esquecer o incidente. Mas Mariana sabia que algo estava errado. À noite, ela ouvia gritos distantes vindos da floresta. Os animais evitavam a área, e os moradores relatavam sonhos estranhos. Era como se a floresta estivesse viva, respirando e observando. Uma noite, Mariana decidiu voltar à clareira. Ela precisava ter certeza de que a maldição havia sido destruída. Quando chegou lá, encontrou a pedra partida ao meio, mas os símbolos ainda estavam visíveis, brilhando fracamente. Ela sentiu um calafrio ao perceber que a maldição ainda existia, apenas adormecida. Mariana sabia que não poderia destruir a maldição sozinha. Ela precisava contar a verdade aos moradores, mostrar a eles o perigo que ainda os cercava. Mas será que eles acreditariam nela? Ou a considerariam louca? Enquanto ela refletia, Elias apareceu na clareira. Ele parecia diferente, mais forte, mas seus olhos ainda carregavam aquele brilho sombrio. Ele disse que sentia a presença da pedra em seus sonhos, chamando de volta. Mariana percebeu que a maldição os unira de forma indissolúvel. Juntos, eles decidiram enfrentar a maldição mais uma vez. Sabiam que seria perigoso, talvez impossível, mas também sabiam que não havia outra escolha. A floresta ainda guardava seus segredos, e a pedra grande ainda os aguardava. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode